Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turma? Bom, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, principalmente, espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, aquela informação que você achar interessante, né, pode ser o conceito, uma tabela, uma questão, você pode printar a tela e assim passar essas informações para o seu caderno. Show de bola? E continuar com os seus estudos. Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, né? Estamos iniciando o estudo da química, passando um pouquinho sobre a atomística, que é o estudo do átomo, certo? As suas características, do seu comportamento. Nós já temos, em vídeos anteriores, nós já falamos que a matéria ela é formada por átomos, que esses átomos vão se combinar gerando moléculas e assim as substâncias, as diversas substâncias, certo? Só que, a partir de um certo momento, houve a necessidade de se estabelecer modelos para a gente poder entender macroscopicamente esse mundo micro dos átomos. E aí nós temos os modelos, né? O modelo de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford, que ao longo da história, esses modelos foram sofrendo melhorias. Então, do Dalton para o Rutherford, houveram muitas mudanças. E com relação ao modelo de Rutherford, então Rutherford estabeleceu que o átomo ele é composto de duas regiões. Nós vamos ter o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, prótons e nêutrons. Na eletrosfera, elétrons. Então, prótons, nêutrons, elétrons são partículas subatômicas. Então, a partir dessas descobertas, certo? A gente precisa estabelecer novas nomenclaturas para a gente poder fazer a devida identificação dos átomos. Então, nosso objetivo da nossa aula de hoje, turminha, é compreender o que é o número atômico, o número de massa, um elemento químico. Show de bola? Então vamos iniciar, turminha. Bom, inicialmente, certo? Então, com a evolução introduzida por Rutherford, como já mencionei, o modelo atômico, né, nós podemos perceber, podemos relacionar que as cargas elétricas, né, podemos fazer uma relação entre as cargas elétricas com as partículas constituintes do átomo. Então, os prótons apresentam carga positiva, os elétrons, cargas negativas, os nêutrons, carga nula. E se nós temos um átomo eletricamente neutro, o número de prótons deve ser igual ao número de elétrons. E nós temos aqui algumas representações que você, a partir desse momento, né, você vai começar a viver, a vivenciar essas simbologias. Nós vamos compreender um pouco na nossa aula. Show de bola, turminha? Bom, a primeira característica atômica é o número atômico, que ele é simbolizado pela letra Z maiúscula. Então, a carga do núcleo, certo? O seu número de prótons é a grandeza que caracteriza cada elemento, sendo esse número, né, denominado de número atômico. Então, o número atômico, Z, é o número que indica a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo. O número atômico ele deve ser igual ao número de prótons. Então, o número atômico ele vai indicar a quantidade de prótons presentes no núcleo de um átomo. Ó, o cloro tem Z, número atômico 17. O que isso quer dizer, turma? O cloro apresenta 17 prótons. O sódio tem Z igual a 11. O que isso quer dizer? Que o sódio ele apresenta 11 prótons. E a característica que vai identificar um determinado átomo é justamente o número atômico, é o seu RG. Então,
todo cloro será cloro se apresentar 17 prótons. Todo sódio será sódio se apresentar 11 prótons. Show de bola, turminha? Bom, uma próxima característica atômica é o número de massa. Número atômico, quantidade de prótons. E o número de massa? O número de massa ele é representado pela letra A maiúscula. Então, o número de massa A é a soma do número de prótons com o número de nêutrons presentes no núcleo do átomo. Sabemos que no núcleo nós vamos ter dois tipos de partículas, prótons e os nêutrons, ok? O somatório, turma, de prótons com nêutrons vai nos dar o número de massa de um elemento químico, de um átomo. Show? O número de massa é, na verdade, o que determina a massa de um átomo, pois os elétrons são partículas com massa desprezível, né? O valor da massa, principalmente a nível de ensino médio, então o valor da massa do elétron é 1 dividido por 1186. Então, a nível de ensino médio, né, esse valor praticamente desprezível, né? Então, os elétrons eles não têm influência significativa na massa dos átomos, certo? O número de massa é aproximadamente igual à massa do átomo expressa em U, unidade de massa atômica, ok? Então, se nós temos 5 prótons, 6 nêutrons, a massa vai ser 11. 11 U, 11 unidades de massa atômica. Nós temos aqui alguns exemplos, turminha. Olha só. Qual o número de massa de um átomo de cálcio, Z igual a 20, com 20 nêutrons? Essa informação aqui, né, o que a gente pode entender? Ó. Ele falou que o Z é igual a 20, certo? Quem é Z? Z é quantidade de prótons, é o número de prótons. Show de bola? Então, se o Z é igual a 20, quer dizer que ele vai ter 20 prótons. Como a gente determina a massa? A massa é o somatório de prótons mais nêutrons. A questão nos diz que nós temos 20 nêutrons. E também nos diz, indiretamente, que nós temos 20 prótons. Então, 20 mais 20, 40. A massa desse átomo, o número de massa desse átomo, o valor é igual a 40, somando prótons com nêutrons, certo? Um átomo de ferro, ele tem número atômico 26, ó, Z igual a 26. Apresenta número de massa igual a 56. Então, aqui a questão já nos diz o número de massa desse átomo. Então, número de massa 56. Quantos nêutrons existem no seu núcleo? Queremos saber a quantidade de nêutrons. Show? Nós temos aqui duas expressões. A massa. A massa é prótons mais nêutrons. E sabemos que o número atômico é igual à quantidade de prótons, certo? Então, usando a expressão da massa, do número de massa, em vez de escrever P mais N, eu posso escrever Z mais N, porque o Z, o número atômico, é o quantitativo de prótons, certo? Como nós queremos a quantidade de nêutrons, olha só, eu posso dizer que os nêutrons vai ser igual a massa menos o número atômico, ou então a massa menos a quantidade de prótons, certo? Nós sabemos que a massa é igual a 56, certo? E o número atômico vale 26. Então, 56 menos 26, 30. Então, o número de nêutrons, a quantidade de nêutrons presentes nesse núcleo, né, nesse átomo, é igual a 30, certo? Também, né, dá para fazer esse cálculo assim de cabeça, se a questão nos fala que nós temos, olha só, o número atômico 26 e a massa é igual a 56, então é só você pensar, pô, 26, quanto falta para chegar em 56? 30, não é isso?
Que número somado com 26 vai dar 56, 30. Então, esse número, 30, é a quantidade de nêutrons, né, presente no núcleo desse átomo. Elemento químico, turma. Elemento químico é o conjunto formado por átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então, todos os átomos que apresentarem um número atômico igual, eles vão pertencer ao mesmo elemento químico. Atualmente são reconhecidos oficialmente 118 elementos químicos, incluindo os elementos naturais e os artificiais. Naturais, aqueles que encontramos naturalmente, certo, no universo. E nós temos alguns átomos que são sintetizados, são produzidos em laboratório. Então, átomos ou elementos naturais e elementos artificiais. A cada um desses elementos químicos, né, corresponde um único número atômico que o identifica. Então, um determinado elemento químico, ele vai apresentar um determinado número atômico. Show de bola? Mais uma vez, todos os átomos que apresentarem 17 prótons ou o número atômico 17, esses átomos vão pertencer ao elemento químico cloro. Show de bola? Então, o número atômico ele vai identificar o elemento químico. Então, assim, os números atômicos, né, os valores de Z, correspondentes aos elementos químicos conhecidos. Então, esse valor de Z ele varia de 1 a 118, porque esse é o quantitativo de elementos químicos conhecidos. Esses elementos eles são ordenados atualmente em função de seus números atômicos, formando um conjunto denominado classificação periódica, que a maioria dos alunos conhece como tabela periódica. Então, na tabela periódica, nós temos todos os elementos químicos, né, conhecidos ali, certo? E eles estão organizados em número crescente, da esquerda para a direita, de número atômico, certo? Cada elemento químico também é identificado, além do número atômico, por um nome e por um símbolo obtido a partir desse nome. E aí nós vamos para essa representação. Então, eu vou ter, né, uma letra ou duas letras, né? Aqui eu coloquei um X e dois números. Então, esse conjunto de dois números mais essa letra, certo? Ou esse símbolo, nós vamos ter a identificação de um elemento químico. Lembrando que o valor, o número que aparecer na parte de baixo, corresponde ao número atômico, certo? Quantidade de prótons. O número que aparecer na parte de cima pode ser tanto na esquerda quanto na direita. Esse número é o número de massa, certo? Que é o somatório de prótons mais nêutrons. Então vamos lá, alguns exemplos. Olha só, o elemento químico hélio, né, o símbolo He, é um dos principais componentes do Sol. O átomo de hélio contém na sua eletrosfera, certo? 2 elétrons. No seu núcleo, nós vamos ter 2 prótons e 2 nêutrons. Então, a quantidade de prótons igual a 2, portanto, o número atômico, né, o valor de Z, igual a 2, certo? Lembrando que a massa é o somatório de prótons mais nêutrons, eu posso também escrever como o somatório do número atômico com os nêutrons. 2 mais 2, 4. Então, a massa do hélio é igual a 4. E como seria a representação? Seria dessa forma, certo? Então, He, ele simboliza o elemento hélio. Esse hélio tem número atômico 2, certo? E massa igual a 4. Mesmo raciocínio para o elemento carbono, né, presente no carvão. Então, o carbono ele vai conter na sua eletrosfera 6 elétrons, certo? No seu núcleo, 6 prótons com 6 nêutrons, show de bola? Prótons igual a 6, então o seu número atômico é igual a 6. A sua massa, prótons mais nêutrons, 6 mais 6, 12. Como seria a sua
simbologia. A letra C, né, representa o carbono, show de bola? Esse carbono apresenta número atômico 6 e massa igual a 12, certo, turminha? E assim a gente vai representar todos os elementos químicos, né? Uma letra ou duas letras e dois números, um na parte de baixo, número atômico, outro na parte de cima, o número de massa, certo? Somente um número relativamente pequeno dos elementos é essencial à manutenção da vida. Aí eu trouxe para vocês uma tabela, né, onde nós vamos ter, né, vamos conhecer alguns elementos que fazem parte da constituição dos seres vivos. Então, tomando como exemplo, né, uma pessoa de 60 quilos, nós vamos ter o elemento oxigênio, símbolo O, certo? Que vai apresentar uma quantidade em quilos equivalente a 39, né, dos 60, 39 quilos representaria o elemento oxigênio. A sua ocorrência, a água, nosso corpo é formado por muita água, certo? Carboidratos, gorduras e proteínas. São exemplos de substâncias bioquímicas onde o oxigênio estará presente. Carbono, símbolo C. Então, dos 60, 11 quilos seria carbono, carboidratos, gorduras e as proteínas, onde a gente pode encontrar o elemento carbono. Hidrogênio, símbolo H, então dos 60, 6 quilos representaria o hidrogênio, certo? Água, carboidratos, gorduras e proteínas seriam exemplos onde a gente poderia encontrar o elemento hidrogênio, né? Agora nós temos outros elementos que vão aparecer em quantidades menores. Ó, o nitrogênio, símbolo N, de 60, 2 quilos seriam de nitrogênio. A ocorrência nas proteínas. Nós temos o cálcio, símbolo Ca, certo? 1 quilo de cálcio para uma pessoa de 60 quilos. Ossos e dentes. São ossos e os dentes. A sua principal composição é o elemento cálcio. Fósforo, símbolo P, né? Quantidade 0,6 quilos, ou seja, 600 gramas. Ossos, dentes, proteínas. O elemento potássio, ok? De 60 quilos, 0,2. O símbolo do potássio é o K. Então, eu vou ter o potássio, condição de impulsos nervosos, certo? Enxofre, o símbolo S. Quantidade, 0,2 kg, 200 gramas, turminha. Em alguns aminoácidos, seria onde a gente poderia encontrar. Também, olha só, o elemento sódio, o elemento magnésio, o elemento cloro. Então, o nosso corpo, né, é uma pequena tabela periódica. Então, nós temos vários elementos que vão se combinar em quantidades maiores ou em quantidades menores, né, como aqui no caso o sódio, o magnésio e o cloro, em quantidades menores, que vão formar, certo, o nosso corpo humano. Para fechar, uma questãozinha rápida. O átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons apresenta, respectivamente, número atômico e número de massa iguais a, certo? Lembrando que o que é o número atômico, né? O número atômico é a quantidade de prótons. Então, a questão fala que nós temos 17 prótons, certo? Nós temos também um quantitativo de nêutrons igual a 18. Então, se eu sei que o número atômico, né, é igual à quantidade de prótons, se eu tenho 17 prótons, número atômico, ó, Z igual a 17. E a massa? A massa, turma, é o somatório de prótons com os nêutrons. Então, a questão nos fala que nós temos 17 prótons e 18 nêutrons. Turma, somando 17 com 18, 35. Então, a massa é igual a 35. Tem número atômico 17, massa 35, a alternativa correta, a letra D de dado. Show de bola, turminha? Então, nós temos aqui algumas novas nomenclaturas. Número atômico, que é igual à quantidade de prótons. Número de massa, que é o somatório de prótons mais nêutrons. E um átomo, para ser simbolizado, além desses dois valores, eu posso utilizar uma letra ou duas letras para indicar o elemento químico. Show de bola, turminha?
Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!